Olá, eu sou Marcelo Calongo e começa agora mais uma entrevista Cidadania da TV Senado. Hoje a conversa vai ser sobre a homofobia e eu recebo agora o senador Fabiano Contarato. Senador, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo, e estou à disposição de vocês para, com humildade, tentar contribuir para discutir um tema de tamanha relevância atualmente no país. Sim, vamos começar então essa conversa de uma forma bem didática. Eu queria que o senhor falasse o que é a homofobia e que a sua resposta fosse de dois pontos de vista que são complementares, mas distintos. Primeiro, assim, o que é a homofobia em questão de atitude, no ponto de vista do comportamento das pessoas. E depois, do ponto de vista legal, como a legislação brasileira trata a questão da homofobia hoje. Bom, na verdade, tudo parte da Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 4, que desde o dia 5 de outubro de 88 estabelece que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, lamentavelmente, ainda nós vivemos num Brasil sexista, homofóbico, misógino, racista, preconceituoso, xenofóbico. E, infelizmente, uns são mais iguais que outros. Então, quando você fala do comportamento de homofobia, nós também temos que entender que tudo parte desse fundamento da República Federativa do Brasil e também dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que passa pela dignidade da pessoa humana. Então, não adianta a Constituição Federal, que ontem nós celebramos 33 anos da promulgação dela, ela estabelecer no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou idoso, se infelizmente isso está longe de ser uma realidade. Apenas para exemplificar, dos 3 poderes que nós temos, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Eu estive numa Assembleia Legislativa em Mato Grosso do Sul, todos os deputados homens. Isso tem que nos dizer alguma coisa, porque há um racismo estrutural, há um sexismo estrutural, há uma homofobia estrutural. Então, todo comportamento que você tenta diminuir uma pessoa em virtude da sua orientação sexual, ela é considerada um crime de homofobia. É bem verdade que não encontra-se uma tipificação dentro do nosso ordenamento jurídico, não tem um crime expresso de homofobia. Por isso que foi importante o Supremo Tribunal Federal ter equiparado o crime de racismo, que está lá na Lei 7.716 de 1989, que estabelece os crimes de discriminação racial, equiparando a homofobia ao racismo. Poucos crimes no Brasil são considerados inafiançáveis, ou seja, que não cabe fiança, e são imprescritíveis. Pode passar o tempo que for, que o Estado não perderá o direito de punir aquela pessoa, aquele criminoso, em virtude do tempo. Daí a importância de você ter, além do aspecto moral, ético, né, porque não tem nenhum comportamento que não seja sedimentado em cima de um comportamento ético e moral, e também aquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a homofobia hoje ela é equiparada ao crime de racismo. Mas existem algumas condutas em que você pode ter uma adequação típica, não lá na homofobia, é a chamada injúria discriminatória. Nós temos 3 crimes contra a honra, que são calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, difamação, no 139, e injúria. A distinção bem didática entre esses 3 crimes é simples. O artigo 138, a calúnia, é quando você atribui um fato definido como crime. Então, se eu falo que José é ladrão porque ele subtraiu um telefone celular, eu estou atribuindo um fato, e esse fato é definido como crime, porque subtrair é um crime de furto. Então, eu tenho aí o crime de calúnia. A difamação não tem nada a ver com crime, é quando você atribui um fato ofensivo à reputação. Então, se você fala lá que uma pessoa ela é garota de programa porque ela usa o corpo para se manter, ser garota de programa não é crime, mas você está ofendendo a honra daquela pessoa. Não importa se é verdade ou mentira, não admite a chamada exceptio veritatis, a exceção da verdade.
E você tem o crime de injúria, que aí sim você não tem simplesmente palavra vaga, solta e imprecisa. Então, se você chama um cara de ladrão, você não está praticando a calúnia porque você não descreveu o fato. Então, fica na injúria. Se você fala que o cara é estelionatário, é um crime de injúria. Se você chama o cara de viado, por exemplo, em virtude da orientação, você tem uma injúria. Agora, e aí, nesse caso, a injúria está junto com o crime de homofobia já, né? Não, são crimes diferentes. A homofobia ela tem essa conotação de você tentar denigrir a pessoa em virtude da orientação sexual. O que aconteceu comigo, por exemplo, é homofobia porque ele fez questão de ressalvar o delegado, que é homossexual assumido, ficou lá... talvez encantado com o cheiro, ou quem será que o traiu? Então, naquele contexto, ele estava tentando me diminuir em virtude da orientação. Então, ele não atingiu só a mim, ele atingiu todas as pessoas que têm esse tipo de orientação. A tipificação não é injúria preconceituosa, e sim no crime de homofobia. A injúria preconceituosa é simplesmente palavra vaga, solta e imprecisa. Você chamar uma pessoa de viado, corno, safado, qualquer ofensa, lésbica, simplesmente isso, aí é a chamada injúria qualificada, cuja pena é a mesma do crime de homofobia. Se você parar para analisar, lá no artigo 140 está escrito: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aí tem no parágrafo 3º, se a injúria consiste em elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, pessoa com deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então, às vezes você quer desqualificar uma pessoa tendo em vista que ela, por exemplo, é do Nordeste. Isso é uma injúria qualificada pela origem. Às vezes você tem, ou você quer desqualificar a pessoa em relação de ser idosa, então ou deficiente física, ou uma pessoa com deficiência física. Então você tem, só para entender que a homofobia é um crime muito mais grave, porque além de você ter uma vítima determinada, mas você está atingindo uma universalidade de pessoas. Isso você vai lá para a lei que equiparou a homofobia como crime de racismo na Lei 7.716 de 1989. Mesmo. Sim. Agora, se você tem uma palavra vaga, solta, imprecisa, pejorativa, você tem um crime de injúria qualificada, expresso no artigo 140, parágrafo 3º, com pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, com certeza, com certeza. E é bom até que expandir um pouco o entendimento da pergunta, e a ideia aqui do programa é justamente esse mesmo, é trazer para a vida das pessoas o entendimento dos seus direitos e dos seus deveres em relação às leis que são escritas no Poder Legislativo. E aí eu vou pegar vou retomar a sua fala. O senhor falou sobre a representatividade política e como no Poder Legislativo, por exemplo, nós nunca tivemos uma mulher presidindo uma das duas casas legislativas, que são Câmara e Senado. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender também o papel de cada poder, e muita gente, para a gente que está acostumado aqui, que participa da vida do Congresso Nacional, do Senado Federal, isso parece um pouco distante, mas muitas pessoas fazem confusão entre o papel da Presidência da República, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E aqui entra uma questão da representatividade política, e a gente vai trazer isso bem para o tema da nossa entrevista de hoje, que é a homofobia. O senhor foi um senador mais bem votado do Espírito Santo nas últimas eleições, mais de 1 milhão de votos. Nós tivemos ontem, um dia antes de gravar essa entrevista, o reconhecimento internacional à vereadora mais bem votada do município de São Paulo, a maior cidade do nosso país, uma vereadora transexual, Erika Hilton, que ontem foi reconhecida pela ONU como uma das 100 personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa representatividade política, da importância do mandato que o senhor está exercendo, do mandato como a da vereadora pelo município de São Paulo, Erika Hilton, e sobre a importância de incentivar outras pessoas, porque eu penso que o exemplo vale mais do que palavras. E o que o senhor e a vereadora, junto, claro, com outras pessoas que atingiram também, que conseguiram, por meio de votos, a representação política, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância da representação política de pessoas como o senhor e a vereadora Erika Hilton busquem
essa representatividade, busquem se fazer presentes, especialmente no poder legislativo. Perfeito. Na verdade, Marcelo, você tocou num ponto que, para mim, eu fico até feliz em poder abordar, porque eu fiquei omisso durante muito tempo na minha vida. Esse é meu primeiro mandato. Eu amo ser delegado de polícia há 27 anos e professor na universidade há 22. Eu estou como senador. E eu sempre tinha aquilo que a população, infelizmente, criminaliza a política, eu também passei por esse mesmo processo. Então, quando as pessoas me abordavam falando, você tinha que se candidatar, eu meio que rechaçava essa ideia. Porque a imagem que a gente tem, infelizmente, da política no Brasil é uma imagem muito distorcida. É uma responsabilidade, vamos dizer assim, objetiva, como se todos não tivessem, todos estivessem no mesmo nível, todos tivessem qualquer desvio de conduta. Então, eu lembro que o que me motivou, por exemplo, a entrar, eu sempre questionei muito isso, porque eu tenho duas profissões extremamente preconceituosas. Eu sou delegado de polícia, que é uma profissão preconceituosa em virtude da orientação sexual, isso é muito claro, e eu sou professor no direito, que impera aquele positivismo napoleônico convicto. Talvez se eu fosse professor em outro curso da área de humanas, não tivesse esses conceitos mais pragmáticos que tem dentro do direito. Então, eu sempre questionei isso e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida nesse contexto. E agora eu estou numa terceira função, que é uma função também que sempre relegou direitos a essa população. A prova disso é que todos os direitos que a população LGBTQI+, tiveram, se deram não pela via adequada, direito ao casamento, adoção, direito ao nome social, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão no caso de óbito, criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Todas essas conquistas não se deram por essa casa, porque essa casa sistematicamente fecha as portas, não só para a população LGBTQIA+, mas fecha a porta para as mulheres, para os negros, para as pessoas com deficiência. Daí a importância da representatividade. E para responder a sua pergunta, foi justamente nesse contexto que eu lembrei do discurso de Martin Luther King, que eu também até usei naquela minha fala. E quando ele diz assim, olha, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas é a omissão dos bons. Então, o que nós estamos fazendo nessa sociedade? Quem é o Fabiano, quem é o Marcelo, quem é todas as pessoas que estão nos acompanhando, o que nós estamos fazendo para construir uma sociedade melhor? Então, isso que me motivou falando, não, se eu tenho críticas a fazer, se eu quero alterar leis, se eu quero fiscalizar o executivo, se eu quero participar de sabatinas de ministro, eu tenho que me predispor. Hoje eu faço uma verdadeira convocação. Eu convoco a todas as pessoas, vocês que estão nos assistindo, entrem num partido político. Tente buscar aquele partido que você mais se identifica. E não importa, não quer dizer que você vai ser candidato ou não. Tem pessoas que têm um perfil para fazer parte da construção, elaboração de um projeto de governo na Câmara Municipal, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Presidência da República. Não importa, mas participe. Por quê? Porque se você não participar, e você é parte fundamental nesse processo de transformação, até mesmo para resgatar a credibilidade da imagem dos políticos perante a sociedade, que foi distorcida por não atender efetivamente aquela premissa que eu aprendi lá, que está na Constituição, de que todo poder emana do povo e deve ser exercido por seus representantes com bastante dignidade na construção de um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais inclusivo e mais plural. Daí a importância dessa representatividade. Hoje, mais que nunca, eu sei o que vem a ser local de fala. Eu confesso para você que nessa fala lá na CPI, eu tomei conhecimento daquela ofensa na noite anterior, no dia antes. Eu não dormi direito e fiquei num dilema. Devo expor minha vida, minha família, meu marido, meus filhos ou não devo? E foi muito difícil tomar aquela decisão. Mas ali eu entendi que a minha omissão seria um ato de covardia. Eu não estaria dando vez e voz a milhares de pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui e falar. Então, daí a importância. Eu achei de um ato de muita generosidade do presidente da CPI ter me convidado, e eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Ele nem viu o teor da ofensa, ele me chamou lá e deixou eu lado a lado com o ofensor,
apontando para ele, porque ele falava em família, ele sustentava que cumpre o princípio da legalidade e da moralidade, e eu apontei, como dizia Pierro Calamandrei, eu apontei o direito, falando, olha, você violou uma lei federal. Qual a imagem que você passa para os seus filhos? É uma imagem que uma pessoa utiliza uma rede social. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que é inimputável. Nós estamos falando de uma pessoa que tem maioridade, que tem responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade social. Daí a importância dessa representatividade. Eu acho que essa representatividade, e agora eu sei, por mais que eu me doe, por exemplo, com a pauta feminina, só quem é mulher sabe a discriminação que ela sofre, a desigualdade salarial, a não direito de fala, a reação de depoentes na CPI. Quando os senadores falam, não tem a mesma reação quando uma senadora está falando. Então, tudo isso a gente tem que estar, aos poucos, mudando esse comportamento. E por mais que eu defenda a pauta dos racistas, dos negros, só quem é negro sabe. Então, foi nesse contexto. O senhor tocou um ponto agora bastante importante, comportamento. Aí tem duas coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Em primeiro, a participação política, faço coro às suas palavras, mas especialmente no que diz respeito à participação política no poder legislativo, é aquele ponto que eu estava falando antes da pergunta. Muita gente não sabe, mas o papel do poder legislativo, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa Estadual e especialmente do Congresso Nacional é escrever as leis, é elaborar e aprovar as leis. Então, se não houver uma participação, se não houver uma representatividade política dentro desse âmbito do legislativo, as garantias de direitos vão continuar dependendo de interpretações do judiciário, que, como o senhor tem falado em algumas entrevistas, são bastante frágeis. Mas as leis, elas têm essa possibilidade até de mudar comportamento. Eu acho que a fala que o senhor teve na CPI, ela teve um papel muito importante, porque criou um momento político adequado para a proposição de leis que garantam os direitos da população LGBTQIA+, mas principalmente teve uma repercussão grande, e eu acredito que essa repercussão pode mudar esse ponto que o senhor acabou de comentar, que é a mudança de cultura e mudança de mentalidade. E essa é a minha pergunta. Como a gente pode mudar a cultura da nossa sociedade, a mentalidade das pessoas, para que elas passem a entender a importância de respeitar o direito individual de cada um de fazer as suas escolhas. O direito, principalmente esse direito individual afetivo, de formar a sua própria família e de viver a sua vida com autodeterminação. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, é de extrema importância essa participação da sociedade. E quando você fala assim, eu fico muito feliz que depois eu não pensei que aquela fala, ao término dela, tivesse tanta repercussão. Eu lembro que teve uma funcionária que chegou para mim e falou, emocionada, falando assim, olha, eu tenho uma filha trans. Então, quer dizer, ela se sentiu ali representada, mas não só a população LGBTQIA+. Eu recebi inúmeras mensagens de famílias que têm um relacionamento heterossexual, de homens falando assim, olha, eu e minha esposa acabamos de assistir o senhor junto com meu filho e o senhor nos deu uma aula de civilidade. Então, quer dizer, se você consegue tocar no coração dessa pessoa e essa pessoa entende que um dos princípios que rege o Estado Democrático de Direito é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, e a partir dessa sensibilidade você mudar o comportamento, nossa, isso não tem dinheiro, não tem cargo, não tem nada que pague isso. Porque você está mudando uma cultura, você está fazendo com que a sociedade reflita. Eu fico muito contente, hoje, ainda bem que eu tive essa decisão de não me omitir, de expor minha família em detrimento de um bem maior que poderia estar sendo alcançado, mas eu fico muito feliz que as pessoas, para diminuir isso, Marcelo, eu entendo que a gente tem que ficar sempre falando sobre isso. Platão falava que a sabedoria está na repetição. A gente sempre tem que estar falando, discutindo isso. A gente tem que normalizar isso. A gente tem que falar, olha, família é onde se planta e semeia o amor. A família não tem orientação sexual. A família não tem essa coisa de que tem que ser por um homem e uma mulher. Você tem famílias com uma mulher só, você tem famílias com um homem só, você tem uma família com 2 pais, com 2 mulheres, com um homem e uma mulher. Mas onde há amor
e você tem essa percepção de que isso vai ser, o respeito é inerente a qualquer pessoa. Eu sempre falo que, por exemplo, durante 27 anos como delegado de polícia, eu podia estar atuando o pior criminoso, mas eu sempre tratava com respeito. É diferente, porque o respeito é inerente a qualquer ser humano. É diferente do respeito para a intimidação. Todos tinham respeito comigo, porque a forma como você trata. Eu não estou ali para julgar ninguém, eu estou ali para cumprir o meu papel institucional, para apurar se praticou ou não praticou, qual foi o crime, quais são as provas contra aquela pessoa. Eu não estou ali para fazer justiça pelas próprias mãos. Então, eu acho que a importância ali naquele momento é você ter a percepção de que você é essencial e você só vai mudar isso estando aqui, na Câmara dos Vereadores. Como você falou, olha, quem é capaz de legislar o que acontece na sua comunidade aí, você que está nos acompanhando, é a Câmara de Vereadores do seu município, é o prefeito que está ali, ele está no problema, ele está no calor dos acontecimentos, ele está muito mais próximo da população. No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, com a função de legislar no âmbito estadual e fiscalizar o executivo, que é o governador. No âmbito federal, legislar no âmbito nacional e também fiscalizar o chefe do executivo. Mas nós só podemos ter essa sociedade mais inclusiva, e aí eu quero fazer só para concluir, de que quando as pessoas falam assim, o Congresso Nacional representa o povo. Olha, isso é um ledo engano. Se você traçar o perfil sociológico do Congresso Nacional, o Congresso Nacional representa camadas, castas. O agronegócio elege um fazendeiro, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Agora, a grande massa da população brasileira, 60 milhões em situação de pobreza ou extrema pobreza, 25 milhões de desempregados e utilizados, infelizmente não tem representatividade. Vira e mexe, eu falo aqui no Senado. Mais uma vez, estamos nós aqui, homens, brancos, na grande maioria ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Daí a importância de você entender que o voto é um momento sublime da cidadania, e é com o voto que você vai transformar essa sociedade num Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Senador, o senhor falou a palavra que dá nome ao nosso programa, e essa é a pergunta que eu tenho feito a todos os convidados que vêm aqui no Cidadania. A pergunta é, na sua opinião, o que é cidadania? Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que as pessoas que não estão ouvindo, vendo, estão fazendo para transformar essa sociedade. As eleições de 2018 deu um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. A população passou a entender que o voto tem um preço. O preço do voto é uma saúde pública de qualidade, conforme determina o artigo 6º da Constituição Federal. O preço do voto é uma educação pública de qualidade para que o filho do pobre entre num curso de medicina pela porta da frente. E que, se não for sistema de cotas, ele não vai entrar. O preço do voto é a redução da carga tributária, que o Brasil é o que mais tributa no mundo. O preço do voto é você instituir imposto sobre grandes fortunas para implementar as políticas públicas no Brasil. Então, a minha resposta é essa, que você entre, que você saiba que você é o cidadão, mas esse cidadão na plenitude, que não tem um comportamento egoísta de olhar apenas para o seu bem-estar, porque você passa a entender que o direito coletivo, a incolumidade pública é muito maior do que qualquer pseudo-direito individual. Então, eu volto e sempre falo, ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Obrigado pela resposta, por mais essa resposta. Eu sempre convido também as pessoas que assistem ao programa Cidadania a responder também. Para você, o que é cidadania? Pode responder pelas redes sociais da TV Senado. Nós estamos no Instagram e no YouTube, @TV Senado. Ou também pela nossa ouvidoria, ligando no 0800 061 2211. Senador Fabiano Contarato, mais uma vez eu agradeço a sua presença no programa Cidadania. Eu que agradeço, um forte abraço a todos. E eu agradeço também a você que ficou até o final dessa entrevista. Inscreva-se no canal da TV Senado no YouTube. Na TV Senado, democracia é todo dia. E agora são mais de 1 milhão de inscritos na TV Senado. Obrigado e até o próximo programa.